Época da influenza em alta, coronavírus à solta. Quer saber sobre máscaras? Então acompanhe esse vídeo. Olá, combativados, bravadores, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez nos nossos vídeos. Depois desse ato, desse tempo que eu fiquei fora, quero pedir desculpa a você que sempre acompanha. Eu fiquei doente, não fiquei com nada assim muito absurdo, só fiquei gripado. Eu quero aproveitar hoje para falar um pouquinho sobre máscaras, porque agora é um período que muita gente está se preocupando com isso. É totalmente assim uma coisa útil, mas que infelizmente a gente quase não sabe usar, nem para que serve, nem quase nada sobre isso. A gente só vai comprar e usa da maneira que a gente acha que está certo. Então por isso eu vim falar com você hoje. Quando você vai numa farmácia, ou pelo menos quando você ia numa farmácia até um mês atrás, você encontrava uma variedade enorme de máscaras. Além de você poder comprar máscaras individual, você podia comprar máscaras para dormir, com aromas, máscaras cirúrgicas de diversas cores. Até quando você ia em locais, assim como lojas específicas de moda, você conseguia comprar máscaras estilizadas e tudo mais, e cada uma tem uma função, a principal das funções e o motivo pelo qual as máscaras se tornaram popular no Japão, por incrível que pareça, foi um atentado que ocorreu aqui no Japão em 1995, onde as pessoas passaram a usar mais máscaras, e isso somado com o pólen fez com que os japoneses começassem a usar mais e mais máscaras. E com o passar do tempo, as máscaras deixaram de ser só um item de saúde e passaram a ser um item de moda. Mas a moda agora é pensar na saúde, porque realmente o coronavírus assustou muita gente. A gente está numa época em que é muito comum a influenza. A influenza novamente ela está batendo recordes de contágio de pessoas infectadas, e como qualquer doença respiratória, ela é preocupante, assim como o coronavírus é preocupante, se não for tratado. Existem várias maneiras de se prevenir de resfriados e da própria influenza, que é lavar as mãos, tá sempre usando máscaras, e sempre que possível utilizar álcool nas mãos. Existem outras medidas que também são importantes, mas essas são as básicas. E agora, por conta do coronavírus, muita gente ficou preocupado por não encontrar máscaras. E quando encontra as máscaras, não tem certeza de que está comprando máscaras que previnem. Porque por mais interessante que isso seja, o vírus do coronavírus ele é diferente do vírus da influenza. E uma das informações que tem se passado é que as máscaras comuns que são usadas para prevenir do cafum, do pólen, elas não são eficientes para prevenir o coronavírus. A recomendação mesmo é que se usem máscaras N95 ou essas 99% Kato, que tem os seus poros, vamos dizer assim, de até 1 micron. E eu trouxe dois modelos que a gente tem aqui em casa ainda, que é esse modelo aqui adulto e esse modelo infantil. Então esses dois modelos, para aluna de verdade não serve. A gente teve que dar uma adaptada para servir nela, porque ela é realmente muito pequena, não é uma criança ainda. Essa máscara aqui é 99% Kato, ela também funciona da mesma maneira. E ela tem algumas siglas aqui que a gente precisa entender para a gente comprar direito. No caso dessa minha máscara aqui, tem aqui o Candidicafum, que é pólen. Aqui ele também fala que tem prevenção de vírus. Vamos ver se a minha tradução tá boa, mas é vírus em aspersão no ar, ou seja, vírus que tá flutuando no vapor de ar. Sai muita umidade na nossa respiração, e quando tá muito frio a gente vê essa umidade saindo do nosso organismo. Mas quando tá calor aqui numa situação como essa, não vai aparecer, e quem tá doente passa vírus dessa maneira. E uma outra coisa que ele fala aqui que é house dust, então também é para poeira domiciliar, ou poeira da casa, E essas siglas aqui em cima, Anderson, o que isso significa? Então essa máscara aqui, ela tem 3 camadas de proteção, que é essa proteção BFE, VFE e PFE. A BFE significa eficiência de filtragem bacteriana. Então ela filtra bactérias com até
3 microns, é muito pequenininho. Se a gente pensar que um fio de cabelo tem cerca de 2 microns, é mais ou menos isso. Esse VFE significa eficácia de filtragem biológica. E ele tem um valor numérico de 0,1 a 5 microns, que não conseguem penetrar aqui, né? De 0,1 até 5 microns não penetram nesse tipo de proteção. E a última é o PFE, que é eficácia de filtragem em partículas. Então, são partículas como poeira. E ele fala que ainda que ele tem essa proteção pro pólen, né? A outra máscara de criança aqui, ela é mais nova, né? No caso, essa daqui a gente já tem há algum tempo. Essa daqui a gente comprou esses dias, que a gente encontrou na farmácia e a gente achou interessante comprar. E ela já tem 4 dessas camadas, né? Que é também essa BFE, essa VFE, PFE e a camada de CAFUM, que é o pólen. E também ela tem duas formas, né? Dois arames para você moldar no rosto. Por isso, né, que ele fala que 3D Wire. Ele tem um filtrozinho a mais aqui, que é essa quarta proteção, então, no caso. Pelo que eu tava lendo, essas máscaras de 99%, elas são tão eficazes quanto as N95, tá? Máscaras cirúrgicas são muito difíceis de ser encontradas e diversos modelos já estão esgotados. Bem, pelo menos nessa semana e na semana passada, todas as farmácias que eu fui, todos os mercados que eu fui, não tinham mais máscaras, né? A sorte foi conseguir encontrar essa daqui, que ela é bem pequenininha. Agora, eu vi muita gente postando sobre como é a maneira correta de usar a máscara. A maneira correta de usar a máscara é da maneira que o fabricante indica, tá? Eu vi alguns posts falando que você deve colocar essa parte para fora. Isso aqui é uma máscara pequena, tá? Então, é a máscara de criança. Então deveria ficar assim, tá vendo aqui, ó, essa partezinha para fora, né? Só que os arames, ó, eles não aparecem aqui. No caso, essa máscara, ela diz especificamente que é o contrário, tá? Ó. Assim, com o arame para fora. Pelo desenho dá para ver a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O arame tá para fora, né? Essa outra parte tá para dentro. Então, não é só porque você viu um post falando que você tem que usar desse jeito que você usa de acordo com o que o fabricante indica. Porque o fabricante sabe como deve ser usada a máscara dele. É só uma dica para que a gente procure. Inclusive, se você olhar aqui, essas informações que eu estou pegando, no site do fabricante você vai encontrar mais informações e você, inclusive, se estiver usando um navegador tipo o Google Chrome, você consegue traduzir. Fica um pouquinho mais fácil. Mas o recado mais importante que eu quero dar aqui é que não importa se é coronavírus, se é o cafunchô, né, se é a influenza, qualquer outro tipo de resfriados e vírus. O importante é que você sempre esteja protegido, né? E como o fabricante diz, troque a máscara sempre que ela estiver úmida, ou pelo menos uma vez por dia. Eu vejo muita gente que usa a mesma máscara o dia inteiro. Inclusive tinha um japonês onde eu trabalhava que ele usava o dia inteiro a máscara e a máscara chegava a ficar suja, tanto que ele tirava e colocava no rosto, né? Então, com certeza, a eficiência de uma máscara assim, que foi usada o dia inteiro, tá úmida e suja, é muito menor do que uma máscara que está seca e limpa. Aqui na minha cidade eu não sei de nenhum caso de coronavírus, porém a influenza está lá em cima e é importante se proteger da melhor maneira possível, tá certo? Então, agradeço a vocês que assistiram. Domo arigatou gozaimasu para Valeu!